E aí galera, beleza? Aqui é o professor Marcos Paulo. Faz um tempo que a gente não se fala aqui no canal História e Arte do YouTube. Eu não sei se eu já falei aqui no YouTube, eu acho que sim, né, galera? Que tem um outro canal de História e Artes que é via podcast, né? Mesmo nome, História e Artes, tá? Ele tá disponível na Anchor, tá disponível no Spotify, Amazon Podcasts, né? Amazon Music, mas tem a opção podcasts lá, então tá disponível lá também. Google Podcasts, tá? Rádio Pública dos Estados Unidos, entre outros canais aí. Os mais conhecidos é o Anchor, o Spotify e a Amazon, se eu não me engano. E o Google Podcasts, né? Também. Tá bom, galera? Então, assim, tem vários podcasts maneiros lá. Muitos podcasts novos, tá? Para quem curte ouvir um podcast com temas variados ligados à história e artes, tá? Sempre envolvendo história e artes, tá bom? E hoje o vídeo deve ser bem breve, né? Eu vou trocar uma ideia com vocês sobre leitura, assim, hábito de leitura, assim. Quem não tem hábito de leitura, mas quer criar um hábito de leitura, principalmente historiador, né? Historiador lê muito, cara. Historiador, quem faz direito tem que ler muito. Estudante lê muito, mas historiador, cara, você vai ler muito, não tem pra onde correr. Então, só ajeitando aqui meu computador, tem tanto ajeitar aqui. Então, cara, assim, pra você, jovem, né, menina que tá começando agora, rapaz que tá começando agora, ainda não tem um hábito de leitura, eu super indico a vocês começarem por aquilo que vocês gostam. Se vocês já leem alguma coisa, ou não leem nada ainda, tentem começar por alguma coisa que vocês tenham uma atração na questão do fator da leitura, tá? Para que vocês comecem a desenvolver um hábito de leitura, até para vocês estudarem, tá bom? Para quem ainda está estudando história ou qualquer outra área, beleza? Estou mais falando especificamente porque é o meu âmbito, né? Minha área, história. Então, assim, cara, eu particularmente, sério, comecei muito jovem a ler e eu lia dicionário. Eu tenho até um livro, tem um conto chamado Menino que Lia o Dicionário. Para quem quiser, está disponível na Amazon e em outros canais de venda pela internet. A maioria pela internet, mas o mais famoso é a Amazon, né? Amazon Brasil, que é o Menino que Lia o Dicionário. É um dos meus contos, né? E é narrando essa história, assim, sobre como eu comecei a ler. Eu comecei a ler lendo um dicionário, literalmente dicionário, sabe? Aquele pequenininho escolar. E depois eu fui avançando, coisas que eu gostava, literalmente, assim. Na minha época não tinha, a internet era coisa muito nova. Não que eu seja muito velho. Mas então, por exemplo, que eu queria aprender a macete de videogame, joguinhos de joguinho da minha época, Super Nintendo, Mega Drive, a gente comprava revista na banca de jornal. São games, power games, são coisas que já não existem mais, né? Mas algumas pessoas devem ter ainda guardados, eu não tenho. Mas era assim. Então, assim eu comecei a desenvolver o meu hábito de leitura. Deixa eu pensar o que mais. Eu toco violão, por exemplo, eu sou músico amador. Então, é o que eu falei, a internet era coisa nova. Eu já entrando na adolescência, na casa dos 12, 13 anos, né? Foi meu primeiro violão que eu ganhei de presente do meu pai. E eu comprei. A gente comprava revista. Eu não sei se vende ainda revista em banca de jornal, deve vender. Mas não tinha esse negócio de Cifra Clube, que é muito bom, particularmente. Fazendo até propaganda de Cifra Clube, é muito bom, particularmente, é bom mesmo, tá? Vale a pena. Mas você comprava revista, revista para aprender a tocar violão. Então eu sou, de certa forma, um autodidata. Cheguei a estudar música, assim, direto mesmo, música clássica até, violão clássico, por um curto período, mas eu sou mais autodidata mesmo, assim, ou seja, estudei sozinho, no caso do violão. Então, a minha dica para vocês, para quem quer começar a estudar e quer começar a desenvolver um hábito de leitura, cara, comece por aquilo que você gosta. Se você, menina, gosta de moda, por exemplo, ver bolsas, o que está na moda agora, cara, comece com revista de moda. Tá entendendo? Só dando exemplo do caso da menina, né? Tem rapazes que também gostam, então, cara, manda ver, entendeu? Se você curte, ou você já curte uma literaturazinha, já como gosta de alguma coisa, é,
Manda ver, cara. Assim, eu particularmente no quesito literatura, não livro didático, não livro de estudo. Assim, eu gosto muito de literatura clássica, nacional e internacional. Então eu leio tanto livros clássicos nacionais, Machado de Assis, Aloysio Azevedo. Isso eu gosto muito mesmo e tem, pô, abundantemente na internet. Se você não se importar em ler livros virtuais, né, livros digitais, tem abundantemente de forma gratuita, em domínio público, tá? Em vários sites, como a própria Amazon, por exemplo, tá? É um deles. É, e tem os clássicos internacionais que eu particularmente gosto também, Jane Austen, que tem livros muito maneiros, Orgulho e Preconceito. Esses filmes que vocês veem, filmes de época, cara, quase todos eles são baseados em livros, principalmente esses clássicos. Jane Austen é uma delas. As Irmãs Bronte, tá? São clássicos, assim, autoras, né? É, também tem autores, mas é só dando um exemplo. Então, assim, quer criar um hábito de leitura, cara, comece por aquilo que você gosta. Beleza? É uma outra coisa que eu queria aproveitar, né, já gravar nesse vídeo falando de dois assuntos, né, falando sobre hábito de leitura, e aí você vai desenvolver esse hábito de leitura, né, então dando esse alô para vocês, comece por aquilo que você gosta, e aí você vai desenvolver o hábito de leitura, vai ficar tudo mais fácil até para você estudar, principalmente quando tem muito arquivo de leitura e fica parecendo estar cansativo, é porque você ainda não desenvolveu o hábito de ler com frequência. Então, cara, se você não tem o hábito de ler com frequência, até a leitura didática vai ser chato. Então, é necessário desenvolver o hábito de leitura. Tá bom? Aproveitando a temática, falando ainda sobre história, né? E sobre leitura, não especificamente sobre leitura, mas mudando um pouquinho de tema, mas aproveitando o gancho, você que é professor novo, tipo eu sou um professor novo, eu vou fazer um ano de formado. Esse ano eu completo um ano de formado em História, licenciado em História, já tive algumas oportunidades de dar aula. Então vou até compartilhar com vocês alguns canais para quem está começando como eu, tá bom, cara? Se você está com dificuldade de ter o seu primeiro emprego, pode acontecer, né? É verdade, em alguns lugares é difícil. A demanda às vezes é muito alta, entendeu? Então pode ser difícil. A, Muitos profissionais, muita gente se formando, então é normal, tá bom? Então assim, procure canais às vezes que, cara, às vezes talvez não tenha nem remuneração, mas você vai ter experiência, entendeu? Muita gente fala, mas não tem remuneração. Cara, mas vai ter experiência, então você tem que botar na balança o que você precisa agora, de remuneração ou experiência, entendeu? Se tiver remuneração com experiência, ou melhor, experiência com remuneração, melhor, pô, muito bom, melhor ainda. Mas se não tiver, faz pela experiência, entendeu? Então o que eu quero dizer? Pré-vestibular comunitário, entendeu? Pré-vestibular, o pré-ENEM, né? Atualmente a gente chama de pré-ENEM, solidário, são no caso os populares, ou seja, para pessoas de baixa renda que não tem como pagar, entendeu? Uma excelente oportunidade para você desenvolver os seus conhecimentos, para você botar em prática aquilo que você estudou 3, 4 anos na faculdade, entendeu? Então, para Enem é muito legal. Eu tive a oportunidade de atuar em dois projetos simultaneamente, quando eu não estava em um, eu estava em outro, às vezes no mesmo dia, tá? Vou até elogiá-los aqui publicamente, que espero que eles ainda estejam legais, né? Isso foi agora, ano passado, que é o projeto Dínamos de Maceió, tá? Um abraço para os alunos, para os professores, né? Foi uma experiência muito legal que eu tive com eles. No caso, como eu sou do Rio de Janeiro, eu atuei como professor à distância, né? A maioria dos projetos foram assim, devido à pandemia. E também participei do Line-Up Líderes, que é de uma galera que, a nível de Brasil, que tem gente de São Paulo, gente do Rio de Janeiro, como é o meu caso. E o line-up era um aluno por vez. E no Dínamos eram vários alunos juntos, com um pré-vestibular tradicional. Vários alunos juntos, a maioria deles de Maceió, né, de Maceió, do estado de Alagoas. E o Dínamos não, era nível de Brasil, só que um aluno por vez para dar aula. Então eu tinha uma aluna do Ceará, eu tinha uma aluna do Rio de Janeiro, eu tinha um aluno de Pernambuco, no Line-up Líderes.
E no Dínamos a maioria, quase todos eram de Maceió, tirando alguns, poucos, que eu acho que eram de outros estados. Eu fiquei sabendo isso depois, nem sabia. Que eu acho que de São Paulo também tinha alguns alunos, enfim. Mas a maioria eram de Alagoas, focado em Alagoas. Para quem não pode pagar, é legal, porque eles vão ter oportunidade. Eles mandaram super bem em história, eu acho isso muito legal. Eu não era o único professor, tá? Eu tinha um colega professor também de história, já mais antigo que eu. E posteriormente entrou mais uma menina de história que eu convidei para até para me substituir, porque eu não ia poder dar sequência até o término do projeto, por questões de outros trabalhos. Então, assim, é uma excelente oportunidade, esse do pré-ENEM ou pré-vestibular. E aí você tem outros mercados, cara. Então, quais outros mercados? Mercado do turismo, é legal pra caramba, entendeu? Se você tiver fluência em outros idiomas, em especial em inglês, cara, não tem como fugir, não tem como fugir. Tem que estudar inglês. E ó, eles pedem de intermediário para fluente, para avançado. Então, assim, basicamente avançado. Então, duas coisas que, cara, que eu tenho visto que não dá pra fugir é estudar Excel, informática mesmo, Excel avançado, de intermediário para avançado, e inglês de intermediário para avançado. Eu tenho o espanhol, espanhol básico para intermediário. Mas, sim, você pode conseguir vaga sim para trás para espanhol. Mas a maioria vai pedir inglês, então não tem como fugir. Então, se você quiser trabalhar com turismo em história, é possível, mas você vai precisar de inglês. Excel talvez, mas inglês com certeza. Se tiver espanhol, melhor ainda. Mas tem que ter inglês, porque eles provavelmente vão pedir. Mas é um mercado pra gente, tá bom? Museus, tá? Vocês podem trabalhar em museus. Eu, particularmente, pô, tenho muito desejo de trabalhar em museu. Tenho tentado, sim, vagas nessa área, tá bom? É um mercado bom pra gente também. É para vocês terem uma ideia que não é só licenciatura que a gente pode fazer, entendeu? Vocês não precisam só dar aula. Apesar da licenciatura ser focada em aulas, não necessariamente você precisa só dar aulas. Se você fez licenciatura e bacharelado, seu mercado é muito mais amplo. Por quê? Com um ano a mais de formação, que é são os 4 anos, onde você pode ser licenciado e bacharelado, ou seja, seu mercado fica mais amplo. Então, na verdade, esse mercado é mais focado para o bacharelado, em especial para quem vai fazer pesquisa. Então, está aí outro mercado, mercado de pesquisas históricas. Trabalhar com o pessoal da arqueologia também é possível, tá? Juntamente com a equipe de arqueologia. Tá? Arqueologia é outro ramo, tá? Você vai ser historiador, trabalhando com a equipe de arqueologia, com a equipe de antropologia, de sociologia, é todo mundo junto, assim, uma equipe multidisciplinar, tá bom, gente? Então, assim, o mercado da aula mesmo, como eu disse, né? Vocês podem dar aula para o Fundamental 2 e para o médio, tá? Só com a licenciatura. Também é possível dar aula em pré-vestibulares pagos ou solidários, como eu disse, né? Cursos técnicos também é possível, tá? Profissionalizantes é possível, tá bom? Vocês podem dar aulas também, preparatórios militares e afins, que vão pedir história. Existem mais mercados, galera. Assim, eu estou tentando lembrar aqui, mas é só para dar uma luz para vocês que é possível vocês atuarem em vários mercados. Vocês não precisam se ater somente à história. Podem ser professores particulares, tá bom? Eu já fiz isso. O famoso explicador. Na minha época a gente chamava de explicador. E você tendo uma formação específica em história, você pode dar aula em casa ou à distância. Então, hoje tem essas duas modalidades. Ser um professor à distância, que eu particularmente até gosto mais, entendeu? Ou, se for o caso, em domicílio, na casa da pessoa e dar aula particular lá, tá bom? Hoje existem até empresas que só nisso, só fazem isso, dão aulas de reforço. Eu já conheci algumas, já visitei algumas que só trabalham com aulas de reforço. Beleza, galera? Então é isso, é só para dar uma ideia para vocês, assim, de um pouco sobre questão de leitura, né? Como criar um hábito de leitura e mercado de trabalho para novos professores. Eu estou falando de história, mas isso é para qualquer professor, tá? É porque eu foquei em história. Mas se você é um professor novo, a primeira sugestão que eu te dou para você começar, além de estágios obrigatórios, vamos dizer que seja um estágio não obrigatório, só para experiência, cai dentro de um trabalho voluntário, entendeu? Um trabalho social, ONGs, né? Que você vai ser muito legal. E além
de você ganhar o afeto dos alunos, se você for sabe, se você fizer aquilo com amor, sabe? Se você gosta do que você faz, você vai fazer com amor, é certo. Então, sim, você vai criar um vínculo com os alunos, você vai, sabe, desenvolver e você vai, mesmo que não role grana, se rolar grana, como eu disse, é legal, dinheiro é bom. Mas mesmo que não tenha dinheiro, só o fato de você ver que o aluno está aprendendo, que ele está gostando e o produto final, que é ele fazer a prova e mandar bem, é você ver assim, cara, chegou no ponto que eu queria, que era ensinar, repassar conhecimento. Beleza? Então é isso aí. Tá aí minha primeira dica, que é como começar um hábito de leitura. Fica a sugestão de você começar por coisas que você gosta, para que depois você possa começar a provar outras coisas, sair do seu ambiente de conforto, como diz uma amiga minha de literatura. E aí você começa a provar outros tipos de leitura, tá bom? Até você, isso vai ajudar muito na sua leitura didática, seus livros de estudo. E no caso, para você que é novo professor como eu, é procurar outros ambientes de trabalho, que sejam dando aula, seja ele dando aula, ou dando aula de reforço, ou trabalhando com turismo, como eu disse, né? Tentando uma área no teatro. Teatro também é ambiente para professor de história, tá? Só para deixar claro também, para historiadores. Trabalhando em museus, restauração é bem para a galera do bacharelado. Pesquisa também bem para a galera do bacharelado, tá? O mercado é bem amplo, gente, tá? Então é isso, é só para falar um pouquinho disso, né? O vídeo ficou um pouco longo, espero que vocês tenham gostado, que é o Marcos Paulo, né? Professor Marcos Paulo de História, atualmente em processo de conclusão da minha formação Lato Sensu em História do Brasil e na metade do caminho aí do meu MBA em História da Arte, tá bom? Como eu disse, eu vou deixar depois para vocês também os links, alguns dos links do Spotify, né, da Anchor. Se vocês quiserem ouvir os podcasts, tem muitos podcasts novos lá. Eu já tinha alguns anteriores e lá tem muitos. Aqui tem poucos vídeos, porque eu confesso que eu tenho gravado pouco, né, aqui para o nosso canal do YouTube. Vou até focar mais nisso. É bem provável que o próximo vídeo seja sobre arte literária, tá? Como eu disse, o nosso canal é de História e Arte, né? Então, aqui hoje foi um vídeo de dicas, né, de sugestões, mas provavelmente eu devo falar sobre arte literária no próximo vídeo. Uma leitura, um livro, propriamente dito. E o autor também. Um autor clássico, histórico, internacional. Tá bom? Então é isso, gente. Então um abraço a todos, espero que tenham gostado. Esse é o nosso vídeo de História e Arte mais recente. E a gente se vê. Se você gostou, pode dar curtida, pode compartilhar, pode se inscrever. Tá bom? E até o próximo vídeo. Um abraço a todos novamente. Valeu, galera.